Boa noite, está no ar o programa Pela Cidade. Hoje sem a Juliana Decker, mas nós temos um assunto bem interessante sobre saúde e longevidade, né? Estamos ficando quase imortais. Então nós temos aqui hoje o seu Aurélio Decker, o seu João Seger, então doutor, e o nosso abre-alas do Sinfonia Hotel, Marco Antônio. Seu Aurélio, tudo certo? Sim. Tudo bem. Nós vamos passar o guarda-água do céu agora? Não? Não Vamos então. Então vamos entrar direto. Nós estamos honradamente recebendo visita de duas pessoas muito importantes para nós. Os idosos de hoje, eles enfrentam alguns problemas. Quem é que vai cuidar dele? Quem é que está cuidando deles? Né? Eles estão vivendo muito mais. Né? E não... As casas não têm mais filhas solteiras, né? A filha solteira, aquela que... então deixa que eu cuido do pai e da mãe. Essa figura está mais ou menos desaparecendo, está mesmo em extinção. E aí, como é que fica? Os casais preferindo um filho, no máximo 2. O controle de natalidade, ele veio mesmo para ficar, é irreversível, e dizem que nós vamos ter 1/3 de idosos em 2050, que é ali na frente, que eu, obviamente, não vou ver, mas vai chegar, e aí eu tenho a impressão que só vai morrer quem quer. Mas, enfim, a longevidade aos idosos deve começar, acho que um pouco mais cedo, por isso nós trouxemos, então, o médico, que é o mais renomado, o primeiro deles, o mais capacitado, o que faz mais palestras sobre o assunto, e também o Marco Antônio, que é do Sinfonia Hotel Residência, que trouxe uma proposta diferente. O idoso não é necessariamente o cara que tem que ficar escondido lá num depósito. Ele tem toda uma vida para curtir, para viver. Ele precisa de conforto, ele precisa de uma programação e essa coisa toda. É o que nós vamos tratar. Doutor, eu falei com o senhor no telefone. O que há com o problema do idoso cair? Porque isso parece que está tão importante quanto o mal. Né? Quanto claro, não vamos usar o câncer, mas probabilidade de ataque cardíaco, bronquite, enfim, tem umas 10 doenças que atacam geralmente os idosos. Agora, por que a queda? O que tem que fazer para cuidar mais, para que não caiam? Caída simples, escorrega no banheiro, essas coisas. Vamos começar por aí. Aurélio, o que a gente pode dizer é o seguinte, é que, na verdade, esse processo todo ele vem vindo em função do envelhecimento. Assim como as pessoas às vezes dizem assim, hoje tem mais câncer, hoje está tendo mais doença de Alzheimer. Não, isso não é verdade. É que as pessoas estão vivendo mais, então essas são doenças típicas do envelhecimento, então obviamente que essas doenças elas aparecem mais. Elas já existiam. Mas elas sempre existiram, né? É que as pessoas que estão vivendo mais. E a queda também se encaixa nesse processo também. Quanto mais velho nós vamos ficando, mais frágeis nós vamos ficando, maior é a chance de cairmos, né? E eu te diria que esse talvez seja um grande desafio da geriatria, justamente esse. As pessoas têm vivido muito, né? Elas estão chegando aos 90, aos 95, aos 100, mas elas chegam frágeis, né? O que é frágeis? Uma diminuição da massa muscular que vai ocorrendo, uma rigidez das articulações, o processo todo de ficarmos em pé e de caminhar, todo ele vai sendo afetado. Então, esse idoso ele vai ficando mais propenso a cair, não é? Mas em função de que as pessoas estão envelhecendo mais. Então, aí vem um processo todo que é muito complicado, porque a queda pode ter uma consequência muito grave, que pode ser a fratura, né? E que muitas vezes leva à morte. O auxiliar. A pessoa tem que ter cuidado no auxiliar, né, quando cai o idoso. Qual é o procedimento correto? Por isso que hoje existe a SAMU, essas coisas, porque mesma coisa num acidente, pode ser até numa pessoa jovem. Uma má manipulação pode ser, às vezes, extremamente agressiva
e provocar danos, né? Então a gente tem que ter todo um cuidado na hora de auxiliar. Então cai o pai e a mãe em casa, procuram... Isso aí, às vezes, em primeiro lugar é tentar ver se não houve nenhuma fratura, se não houve um problema, antes de começar a mexer na pessoa, né? Então realmente tem que ser. Agora, outra consequência muito séria que tem do cair é o medo que o idoso fica. Ele começa a se retrair, né? Ele fica com medo. Se ele caiu na rua, ele não quer mais sair para a rua, né? Ele começa a ficar com medo de ir, vai se retraindo, às vezes, muitas vezes levando até a depressão. Então, na verdade, todo isso é um processo que tem que ser trabalhado, né? E qual seria, talvez, a melhor maneira de se prevenir a queda? Obviamente que uma das coisas mais simples que a gente sempre fala é exercício. Exercício. Né? Claro, para manter uma musculatura mais forte, né? Para manter uma questão de equilíbrio melhor, o exercício é o melhor remédio que tem, né? No caso do hotel, agora para o Marco Antônio, vocês têm essa informação, confere essa questão o cuidado grande ou prioritário, talvez, com queda? Que tipo de providência é tomada no hotel, que é o de porte aí do Sinfonia, para socorrer alguém que cai? E o que usa? Qual é o piso? Quer dizer, pode ter lajota, não pode? É carpete, é bom? O que faz? Quais são as providências? Muito bem, Aurélio. São diversas providências, na verdade, né? O aspecto da queda a gente enxerga ele de duas formas. O primeiro é tentar prevenir, né? Evitar ambientes que sejam propícios à queda. E o segundo é como reagir. Tá? Naturalmente que quanto mais você criar um ambiente seguro, que não tenha pequenas armadilhas, né? O que a gente chama de pequenas armadilhas? Pequenos desníveis, né? Desníveis de 1, 2 centímetros, aquela pequena barreira do box do banheiro, aquele pequeno desnível entre um piso de um padrão e aí você entra com outro piso no azulejo que dá uma diferença de 10 centímetros, de 10 milímetros. Essas barreiras, muitas vezes a gente vê que o idoso caminha, às vezes com dificuldade, às vezes caminha arrastando o pé no chão. Essas pequenas barreiras são o principal fator que nós enxergamos que podem levar a um acidente, porque a pessoa não consegue perceber isso antes e como está andando com o pé muito rente ao solo, é aquela pequena batida que ele dá com a ponta do sapato que pode levar à queda. Então, a nossa preocupação como empreendimento é certificar que todas as nossas estruturas sejam o mais planas possíveis e que os pisos sejam dotados sim do tratamento antiderrapante, né, necessário. O segundo aspecto que acontece muito, o doutor até mencionou, né, quando a gente pensa em queda, a gente pensa muito em queda quando a pessoa está se movimentando, né? Uma outra queda que também pode trazer prejuízo para a pessoa é a queda da cama. A pessoa está dormindo, rola da cama e cai, né? E muitas vezes fica preso às cobertas, cai em uma posição, né, desconfortável. Então também existem algumas proteções que a gente pode instalar na cama da pessoa, posição que a gente pode colocar a cama da pessoa, que vão evitar que essa pessoa possa vir a cair. Mas em a queda acontecendo, né, por mais que a gente tente evitar acidentes, a gente faz o maior trabalho possível, mas nem todos podem ser evitados. Se algo vem a acontecer, aí sim, primeiro, né, caso a pessoa venha a ter uma queda dentro dos ambientes nossos do hotel ou até na rua, em locais que a gente possa atuar, primeiro de tudo, todas as nossas equipes têm treinamento, né, de socorrista especializado, especialmente nessa questão do idoso, para que se faça, né, que você possa imobilizar essa pessoa, né, estabilizar a pessoa e levantar ou remover ela direto para um atendimento, né, da maneira correta. Muitas vezes as pessoas vêm num afã de querer socorrer e acabam tentando levantar pelo pescoço ou levantar buscando pelas costas, né, e isso pode sim, dependendo do caso, agravar a situação. Né. E também a questão de caso a pessoa venha ter alguma coisa dentro do seu apartamento, né, nossa rotina é de 2 em 2 horas, sempre tem alguém da nossa equipe fazendo uma checagem para se verificar se essa pessoa está bem, né, se nada aconteceu com ela, se tudo está correndo bem, e se a gente identificar alguma coisa, imediatamente a gente entra em ação. No ponto de vista clínico, doenças, bronquite, tosse, etc. O que preocupa mais? O o senhor vê? Qual é a maior incidência que tem? O que a gente tem são o que nós chamamos de doenças crônico-degenerativas, né? Que são, aí entra a doença de Parkinson, né? Entra a doença de Alzheimer, artroses, são doenças que têm um curso crônico, né? Em geral não tem cura, a gente consegue amenizar a situação, seja diabetes, né? Que vai
complicando a vida, e que todas elas vão, infelizmente, vão restringindo a qualidade de vida. Às vezes somadas juntas. Exato, ainda. e essa é uma característica do paciente idoso, por isso que geriatria sempre é uma coisa bastante complicada, porque diferente de todas as outras especialidades, o paciente geriátrico, em média, ele tem 4 doenças. Né? Então, isso implica no quê? Um maior número de medicações. Esse maior número de medicações implica maior número de efeitos colaterais, né? E assim por diante. Então, como dizia um professor meu, geriatra sempre é o que tira o remédio, não é o que dá. Porque às vezes a gente pega paciente tomando 15 tipos de remédio. Automedicação existe bastante muito, nessa idade? Sim, bastante, porque sempre tem, né, a vizinha, o amigo, que na verdade não é nem por má intenção, mas que quer ajudar e acaba sempre recomendando, por exemplo, usar às vezes um anti-inflamatório que pode causar uma hemorragia digestiva, uma coisa assim. Então, realmente assim, essa é um complicador, né, que nós temos sempre, que a gente chama de polipatologias. São Ainda tem? Usa borra, banha, faz xixi em cima, ou isso desapareceu? Não, aqui no interior se usa bastante ainda. É mesmo? Se usa bastante essas coisas Isso caseiras. resolve alguma coisa? Não? Babosa e assim por diante. O senhor deve ouvir de tudo, né? Não, com certeza, né? E eu tenho muitos pacientes que são do interior, então realmente assim, às vezes eles trazem coisas que a gente vai aprendendo. Claro. Né? Eu vejo que os idosos eles sofrem também com questão de não tomar água. É uma coisa bem importante, né? Isso, essa é uma coisa extremamente frequente. Agora, nesses últimos 20 dias, né, é muito interessante, assim, eu acho que eram umas 4 ou 5 ligações por dia lá para o consultório, das pessoas se queixando que a pressão estava baixa, que estavam tontos, que estavam fracos. O que era isso? A secretária já nem falava mais comigo. Ela já dizia, tem que tomar mais líquido. Né? Porque aí é uma questão até de formação corporal. Por quê? O que acontece com o envelhecimento? Tá? Depois dos 50 anos, a gente vai perdendo massa muscular, que vai se transformando em gordura, ok? Só para tu teres uma ideia, com 80 anos, a gente já perdeu metade da massa muscular que nós tínhamos com 20 ou 30. Bom, o que essa musculatura se transformou? Em gordura, né? Por isso que a gente vai ficando mais flácido, coisa e tal. E aí, uma coisa que tu já sabe, se tu lava a louça, que água e gordura não se misturam. Então, se eles aumentam o percentual de gordura, eles diminuem a água. Então, eles são literalmente desidratados crônicos. E aí, se não chegasse isso, ainda tem outro problema. O centro da sede deles é mais atrofiado, então eles não demora sentem mais, sede. é. Eles não sentem E sede. quando a gente sente sede, já é porque já estamos num estágio avançado. Falando em tomar água, a gente tem que fazer o breve intervalo. Vamos tomar aquela aguinha então e já voltamos então. Tá, já. Obrigado.